Como se entra numa igreja, vestida de promessa, quando o amor verdadeiro está no fundo, segurando a prova de que aquela promessa era uma prisão. Helena entrou assim, com o véu tremendo nos ombros, as mãos geladas dentro das luvas de renda e a barra do vestido roçando o chão de pedra como se cada passo pedisse desculpa. Do lado de fora, a chuva de fim de tarde batia nos vitrais da igreja pequena de Santa Cecília, espalhando manchas azuis e douradas pelo corredor. Na primeira fileira, sua mãe chorava em silêncio. No altar, Renato sorria como quem já havia vencido. E lá no fundo, quase escondido atrás das últimas pessoas em pé, Davi segurava um celular velho e um envelope pardo contra o peito, com o rosto de um homem que chegara tarde demais. Ninguém ali sabia que aquele vestido branco tinha sido costurado durante noites de fábrica acesa, entre máquinas cansadas, café requentado e mulheres que fingiam não perceber quando Helena parava diante do espelho e perdia a coragem de sorrir. Ninguém sabia que cada ponto daquela renda carregava uma frase do pai morto, repetida havia 3 anos como uma sentença. Promete que vai se casar com Renato, filha. Ele vai cuidar de vocês. E ninguém sabia que Helena, aos 34 anos, não caminhava para um casamento. Caminhava para pagar uma dívida com a própria vida. Ela era gerente da pequena fábrica de vestidos que o pai havia fundado em um galpão antigo na parte baixa da cidade. A placa na entrada ainda dizia Ateliê Amaral, noivas e festas, mas a tinta descascava nos cantos e a porta de ferro rangia como se reclamasse de abrir todos os dias. O lugar já tinha sido orgulho de bairro, com fila de noivas, madrinhas e debutantes. Depois vieram as dívidas, os atrasos, a doença do pai, os fornecedores batendo na porta, as costureiras aceitando receber aos poucos para não abandonar Helena. Durante meses, ela aprendeu a esconder desespero com batom vermelho e planilhas dobradas na bolsa. Chegava antes de todo mundo, destrancava a fábrica ainda escura, ligava as lâmpadas fluorescentes uma por uma e passava a mão nas máquinas como quem acordava um corpo ferido. A mãe, Dona Lourdes, já não podia ajudar muito. Tinha pressão alta, dores no peito e uma tristeza funda desde o enterro do marido. Helena dizia que estava tudo sob controle, mesmo quando o banco ligava 3 vezes na mesma manhã. Que tipo de amor nasce quando uma mulher acredita que não tem mais direito de escolher? Renato apareceu como solução. Filho de um investidor conhecido na cidade, dono de lojas de tecidos e amigo antigo da família, ele entrou na fábrica com sapatos limpos demais para aquele chão cheio de linha. Cumprimentou as funcionárias com educação fria, elogiou o vestido de uma cliente sem olhar de verdade e levou Helena para uma conversa no escritório do pai, onde ainda havia uma fotografia dele sorrindo com fita métrica no pescoço. Eu posso manter o contrato de fornecimento, Helena, disse Renato. Posso segurar as cobranças, posso impedir que vocês fechem. Ela ouviu aquilo como quem recebe ar depois de muito tempo debaixo d'água. E o que você quer em troca? Renato olhou para a fotografia do pai dela antes de responder. Eu quero cumprir o que ele desejava. Na época, Helena não perguntou mais, talvez porque já soubesse. Talvez porque estivesse cansada demais para fingir surpresa. O pai, Ernesto Amaral, no último mês de vida, repetira que Renato era bom, estável, de família respeitada. Repetira que a fábrica não sobreviveria sozinha. Repetira que uma mulher sem proteção virava assunto de mesa, de balcão, de esquina. No leito do hospital, com tubos no nariz e a voz quase sumindo, ele segurou a mão da filha e pediu aquela promessa. Helena prometeu. E a promessa virou noivado antes mesmo de virar amor. Renato nunca foi cruel em público. Esse era o pior detalhe. Ele beijava a testa de Dona Lourdes, perguntava das costureiras, oferecia carona a Helena, mandava flores em datas certas. Mas havia sempre uma cobrança escondida atrás da gentileza. Ele dizia, nossa fábrica antes mesmo do casamento.
Corrigia a postura dela em reuniões. Mandava refazer vestidos que as clientes já tinham aprovado só para mostrar quem decidia. Quando Helena ria alto perto das funcionárias, ele esperava ficarem a sós para dizer: "Você precisa se lembrar do lugar que ocupa agora." Ela se lembrava. Era exatamente por isso que sufocava. Davi entrou na vida dela sem anúncio, sem flores e sem sapatos limpos. Chegou numa manhã de terça-feira, de camisa azul arregaçada, pasta surrada na mão e olhar calmo de quem já tinha visto muita gente perder tudo por vergonha de pedir ajuda. Ele era contador popular no centro da cidade, desses que atendiam pequenos comerciantes, diaristas que viraram MEI, oficinas, salões de beleza e gente que tremia só de ouvir a palavra imposto. Tinha 36 anos, barba por fazer e uma paciência que parecia ofender os arrogantes. Foi indicado por uma costureira, Marta, que dizia conhecer um homem que fazia milagre com boleto atrasado. Helena quase recusou. Não queria mais ninguém olhando as feridas da fábrica. Mas naquela manhã, a energia tinha sido cortada por falta de pagamento e as noivas marcadas para a prova chegariam em 2 horas. Não havia orgulho que acendesse lâmpada. Davi chegou, ouviu tudo sem interromper, tirou do bolso uma pequena lanterna e a apoiou sobre a mesa. "Primeiro a gente acende o que dá", disse. "Depois a gente conversa sobre o resto." Helena não gostou dele imediatamente. Gostou da frase. Gostou menos ainda do modo como ele não demonstrou pena. Ele passou o dia entre notas fiscais antigas, recibos apagados, contratos com letras miúdas e uma cafeteira que fazia mais barulho do que café. Quando Renato apareceu no fim da tarde e perguntou com desconfiança quem era aquele homem no escritório, Davi levantou apenas os olhos. Alguém tentando impedir que a fábrica seja engolida pelo próprio desespero. Renato riu, mas Helena viu que ele não achou graça. Como uma mulher reconhece cuidado quando passou anos recebendo controle com aparência de proteção. Nos meses seguintes, Davi se tornou presença constante. Não porque quisesse aparecer, justamente o contrário. Ele chegava cedo, sentava num canto, revisava contas e ia embora antes que Helena pudesse agradecer demais. Descobriu cobrança duplicada de fornecedor. Negociou multa com o banco. Reorganizou pagamentos de forma que as costureiras recebessem primeiro, mesmo que os donos precisassem esperar. E quando faltava dinheiro para comprar remédio de Dona Lourdes, ele não oferecia como favor. Dizia apenas: "Passei na farmácia, estava no caminho." Helena sabia que não estava. Na primeira vez que ele consertou a luz da sala de costura, subiu numa escada torta, quase caiu. E ouviu Helena gritar seu nome com medo. Ele desceu rindo, com poeira no cabelo. "Você se importa comigo ou com a lâmpada?" "Com a escada," ela respondeu, séria demais. Ele sorriu. "Boa resposta. A escada é mesmo a parte mais frágil." Ela tentou segurar, mas riu. E as costureiras, que ouviam tudo fingindo trabalhar, trocaram olhares, como quem vê uma flor nascer no concreto. O amor não começou com toque, começou com descanso. Helena percebeu que perto de Davi não precisava fingir força o tempo inteiro. Ele não dizia que ela era guerreira quando ela queria desabar. Ele puxava uma cadeira, empurrava um copo d'água. Esperava. Às vezes, esse silêncio dizia mais que qualquer declaração. Davi, por sua vez, aprendeu as pequenas cerimônias de Helena. Ela alisava a lateral da saia quando estava nervosa. Prendia o cabelo com um lápis quando precisava pensar. Tirava os sapatos no escritório depois das 8 da noite, achando que ninguém via. Cantava baixinho músicas antigas quando a fábrica ficava vazia, desafinando justamente nas partes mais tristes. Uma noite, a chuva caiu forte e a rua alagou em frente ao galpão. As costureiras foram embora correndo. Renato cancelou a visita por mensagem e Helena ficou presa na fábrica com Davi, 2 máquinas cobertas por plástico e uma entrega de vestidos que precisava sair no dia seguinte.
A água entrava por baixo da porta, fina no começo, depois insistente. Davi tirou os sapatos, dobrou a calça e começou a empurrar rolos de tecido para cima das mesas. "Você sempre trabalha assim?" perguntou ela. "Descalço, como se o problema dos outros fosse seu." Ele não respondeu de imediato. Pegou uma caixa de vestidos prontos e entregou a ela. "Talvez porque já fui o problema de alguém." Helena esperou mais, mas ele fechou a frase como quem fecha uma porta. O que um homem esconde quando cuida demais e pede de menos? Havia uma culpa em Davi que Helena ainda não sabia nomear. Ele falava pouco da própria família. Dizia apenas que a mãe morrera cedo, que o pai sumira no mundo e que aprendera a fazer contas, ajudando feirantes a não serem enganados. Mas quando passava pelo corredor, onde ficavam fotos antigas da fábrica, seu olhar sempre parava por um segundo a mais na imagem de Ernesto, o pai de Helena, jovem, sorrindo ao lado de uma equipe de costureiras. "Você conheceu meu pai?" ela perguntou certa noite. Davi demorou um pouco. "De passagem." "Ele teria gostado de você." "Não sei." "Por quê?" Ele olhou para a planilha, não para ela. "Nem todo homem gosta de quem mostra a conta certa." Helena não entendeu. Guardou a frase, como se guarda um botão solto sem saber de que roupa caiu. A primeira pista veio por causa de uma música. Na fábrica, as funcionárias tinham o hábito de ensaiar a marcha nupcial de Helena durante o almoço, em tom de brincadeira. Marta batia a colher no copo, Silvia fazia voz de coral e as mais novas seguravam retalhos como se fossem buquês. Helena fingia irritação, mas sorria escondido. Era um carinho torto, uma tentativa de tornar leve aquilo que pesava demais. A trilha saía de uma caixinha de som velha, ligada a um cartão de memória. Aquele cartão vivia no escritório, junto com outros objetos esquecidos. Carregadores sem dono, pendrives de clientes, fotos de vestidos, arquivos de moldes. Ninguém sabia direito de quem tinha sido. Um dia, a caixinha engasgou no meio da música e soltou uma voz masculina, rouca, distante entre ruídos. "Não deixa... Renato?" As costureiras pararam. Helena estava no corredor segurando uma caixa de véus. O corpo dela gelou. Aquela voz era do pai. O áudio falhou, chiou e voltou para a marcha nupcial como se nada tivesse acontecido. Ninguém se mexeu. Marta foi a primeira a falar. "Deve ter arquivo antigo misturado." Helena atravessou a sala, arrancou o cartão da caixinha e perguntou de quem era. As mulheres se olharam. Até que tia Célia, irmã de Dona Lourdes, que ajudava na fábrica 2 vezes por semana, fazendo ajustes simples, apareceu na porta da copa com um prato na mão e ficou branca. "Esse cartão era meu." Helena encarou a tia. "Por que tem a voz do meu pai nele?" Célia apertou o prato contra o peito. "Eu gravei algumas coisas no hospital." "Que coisas?" "Ele queria deixar palavras para vocês, para sua mãe, para você." "E por que eu nunca ouvi?" A tia olhou para o chão. "Porque eu perdi o celular antigo depois do enterro. Achei que tivesse perdido tudo." A explicação era simples, humana e terrível. Célia usava um celular barato, daqueles que aceitavam cartão de memória. No hospital, gravara algumas falas de Ernesto porque ele tinha medo de morrer sem terminar conversas. Depois do enterro, no caos da casa cheia de parentes, colocou o cartão numa gaveta junto com carregadores. Meses depois, sem lembrar o que havia nele, entregou para Marta usar na caixinha da fábrica, porque o cartão estava vazio, aparentemente. Só que alguns arquivos antigos continuavam lá, perdidos entre músicas copiadas por um sobrinho. Helena tentou ouvir na hora. O arquivo travava. O áudio tinha nome estranho, uma sequência de números. Davi pegou o cartão com cuidado e disse que talvez desse para recuperar em um computador melhor. Renato chegou minutos depois, e pela primeira vez, Helena viu medo no rosto dele. Que confusão é essa?
Ele perguntou. Nada, disse Célia rápido demais. Davi guardou o cartão no bolso da camisa. Um arquivo antigo. Vou tentar abrir. Renato estendeu a mão. Isso é assunto de família. Davi olhou para Helena. Não decidiu por ela. Helena respirou fundo. Então, eu quero ouvir. Renato sorriu sem mostrar os dentes. Claro, mas depois. Você está nervosa com o casamento. Naquela noite, Helena não dormiu. A frase quebrada do pai repetia na cabeça. Não deixa, Renato. Seria aviso, arrependimento, delírio de hospital? E por que a tia havia empalidecido daquele jeito? Na manhã seguinte, Davi apareceu com olheiras e o cartão dentro de um saquinho plástico. Consegui recuperar parte, disse. Helena sentiu as pernas enfraquecerem. Parte? O arquivo está corrompido, tem falhas, mas dá para ouvir algumas frases. Eles estavam sozinhos no escritório. A fábrica ainda acordava lá fora. Máquinas começavam a bater em ritmo lento. Davi colocou o áudio no computador. Antes de apertar play, perguntou. Você tem certeza? Helena olhou para a fotografia do pai na parede. Não, mas eu preciso. A voz de Ernesto saiu baixa, chiada, misturada ao som de aparelhos hospitalares. Célia, grava porque eu fui covarde. Helena precisa saber. Renato não foi ele que salvou. O áudio estalou. Sumiu por longos segundos. Depois voltou. Davi, o rapaz das contas, ele encontrou, ele fez, eu mandei calar, por vergonha. Helena levou a mão à boca. Davi fechou os olhos. O áudio falhou outra vez, e antes que pudesse continuar, a porta abriu. Renato entrou sem bater, seguido pelo pai, Álvaro, o investidor, homem de voz pesada e terno caro. Atrás deles, duas costureiras pararam no corredor. Desligue isso, disse Álvaro. Helena se levantou. O que meu pai queria dizer? Renato olhou para Davi como se ele fosse sujeira no tapete. Ele queria dizer que esse homem está tentando se aproveitar de uma família fragilizada. Davi não reagiu. Foi isso que feriu Helena. Ele parecia já esperar. Você sabia desse áudio? Ela perguntou a Renato. Eu sabia que sua tia gravou bobagens no hospital. Um homem morrendo fala coisas sem sentido. Davi então falou baixo. Nem tudo era sem sentido. Álvaro deu um passo à frente. Cuidado, contador. Você já foi pago pelo seu serviço. Helena virou o rosto devagar para Davi. Pago. O silêncio mudou de temperatura. Davi pegou a pasta, mas não abriu. Não agora, Helena. Não agora por quê? Renato riu. Porque ele gosta de posar de santo, mas santo também faz negócio. A humilhação estava plantada. Helena, confusa, machucada e vigiada por todos, fez a escolha errada que tantas pessoas fazem quando a verdade chega misturada com vergonha. Escolheu a versão que doía menos naquele instante. Davi, vai embora, ela disse. Ele assentiu quase sem respirar. Está bem, eu não disse para sempre, mas você disse na frente deles, e saiu. Como se pede para ficar a alguém que a nossa covardia acabou de expulsar? Nos dias seguintes, Helena tentou encontrá-lo. Foi ao escritório dele no centro, uma sala pequena em cima de uma papelaria, mas a porta estava fechada. Ligou, ele não atendeu. Mandou mensagem. Ele respondeu apenas uma vez. Cuide da sua mãe. Cuide das funcionárias. Eu não quero ser mais um peso. Renato se tornou mais presente, não carinhoso, presente. Aparecia sem avisar, examinava pedidos, falava de ampliar a fábrica depois do casamento, insinuava que Helena precisava descansar de influências ruins. Quando ela perguntava sobre o áudio, ele dizia que o cartão estava com Célia, que Célia estava confusa, que o melhor era esquecer o assunto até depois da cerimônia. Mas Helena não esquecia. O amor por Davi, que antes ela tentava chamar de gratidão, começou a se revelar nas faltas. Ninguém mais deixava o café ao lado dela sem dizer nada. Ninguém percebia quando a mãe precisava trocar o remédio.
Ninguém conversava com as costureiras olhando nos olhos. Ninguém fazia piada com a escada torta. A fábrica continuou funcionando, mas parecia ter perdido uma luz que não vinha do teto. Uma tarde, Helena encontrou Marta chorando no banheiro. A costureira tentou esconder o rosto. "O que aconteceu?" "Nada, patroa." "Não me chama de patroa quando está chorando." Marta respirou fundo. "Meu salário caiu certinho de novo. Achei que não ia cair." "Como assim de novo?" Marta travou. Helena sentiu a resposta antes de ouvi-la. "Quem depositou?" Não era para falar. "Marta." A costureira abriu a bolsa e tirou um comprovante dobrado. Não havia nome claro, só depósito feito por uma conta de terceiros. Mas no canto do papel, anotado a caneta por Marta, estava: Davi Abril. Helena pegou o comprovante com a mão tremendo. "Há quanto tempo?" Marta começou a chorar mais. Desde antes de Renato renovar o contrato. Quando atrasou tudo, ele disse que era empréstimo sem pressa. Pediu para não contar porque a senhora não aceitaria. Helena sentiu vergonha, como se uma porta tivesse sido aberta e todos vissem sua alma desarrumada. Naquela noite, ela foi até a casa de Davi. Ficava numa rua estreita, perto da estação de ônibus, em cima de uma oficina. A chuva ameaçava cair, mas ainda não caía. Ela subiu a escada externa e bateu. Ele abriu depois de muito tempo, com a camisa amassada e o rosto cansado. "Você pagou salários?" Ele olhou para a rua antes de responder. "Boa noite, Helena." "Você pagou ou não?" "Paguei algumas coisas." "Por quê?" "Porque elas precisavam comer. E eu não precisava saber." "Você precisava conseguir levantar da cama no dia seguinte sem sentir que devia sua dignidade a mim." Ela engoliu o choro. "Você não tinha esse direito." "Eu sei." "Então por que fez?" Davi apoiou a mão no batente da porta. Pela primeira vez, ela viu raiva nele, mas não raiva dela. Raiva do mundo, talvez. Da injustiça de amar alguém sem poder tocar. "Porque eu amava você antes de ter coragem de admitir. Porque eu vi você vendendo o relógio do seu pai para comprar tecido e fingindo que tinha esquecido em casa. Porque vi sua mãe cortando comprimido ao meio. Porque vi Marta trazendo marmita só de arroz para não faltar para os filhos. Porque Renato ajudava sempre em voz alta e alguém precisava ajudar em silêncio." Helena chorou sem beleza, sem pose, com as mãos fechadas. "Meu pai falou seu nome naquele áudio." Davi desviou os olhos. "Seu pai se arrependeu tarde." "Arrependeu de quê?" Ele ficou quieto. "Davi, eu descobri uma saída para a fábrica antes do acordo com Álvaro. Tinha imposto pago errado, cobrança abusiva, estoque que podia ser renegociado, uma linha de crédito para pequenos negócios liderados por mulheres. Eu levei tudo para seu pai. Ele estava doente, assustado e orgulhoso. Álvaro apareceu oferecendo dinheiro rápido e casamento como garantia social. Seu pai achou que a cidade respeitaria mais a fábrica se você estivesse ligada aos Vieira. E você aceitou ficar calado?" "Ele me pediu." "Meu pai?" Davi assentiu. "Na cama do hospital. Ele segurou minha mão e disse: Não tira da minha filha a chance de ser protegida." Eu tentei dizer que aquilo não era proteção. Ele chorou. Disse que tinha falhado com você. Que não queria morrer deixando a filha lutando com banco, fornecedor e gente chamando mulher sozinha de incompetente. Eu prometi que não criaria guerra nos últimos dias dele. Helena deu um passo para trás. "Todo mundo fez promessa no leito de morte, então?" "Parece que sim. E todo mundo decidiu por mim." Ele recebeu a frase como um tapa merecido. "Sim." A quase confissão aconteceu ali, na escada externa, com o vento levantando o cabelo dela e um ônibus passando na avenida. Helena quis dizer, "Eu te amo." Davi também quis. Eles ficaram tão perto que a respiração de um mudou a do outro. Mas o celular dela tocou antes. Era a Dona Lourdes, passando mal. Davi pegou a chave do carro sem pensar. "Eu levo você."
No hospital, Renato chegou meia hora depois com flores e irritação. Encontrou Davi ao lado de Helena, segurando o casaco dela, enquanto ela assinava a ficha de atendimento da mãe. Você chamou ele? Ele me trouxe. Claro que trouxe. Davi se afastou. Renato segurou o braço de Helena com força suficiente para ela entender o aviso. Faltam 3 dias para o nosso casamento. Não me envergonhe. Davi viu a mão de Renato no braço dela. Solta. Renato sorriu. Ou o quê? Helena se soltou sozinha. Chega, mas não teve coragem de terminar ali. A mãe estava numa maca. A fábrica dependia do contrato. A cidade inteira já falava do casamento. E dentro dela ainda havia a menina do hospital, prometendo ao pai que seria obediente para que ele morresse em paz. Quantas vidas uma promessa pode prender quando ninguém tem coragem de dizer que ela nasceu do medo? Na véspera da cerimônia, tia Célia procurou Helena na fábrica depois que todas foram embora. Trazia uma sacola de pano e os olhos inchados. Eu preciso te entregar uma coisa. Helena estava ajustando a própria manga do vestido no manequim. Não queria olhar para a tia. Ainda doía saber que ela guardara silêncio sobre o áudio. Se for conselho para eu descansar, eu não quero. É vergonha. Helena parou. Célia abriu a sacola e tirou um celular antigo, com a tela rachada e fita adesiva atrás. Eu encontrei no fundo do armário quando fui pegar toalhas para sua mãe. Achei que tivesse jogado fora. Não tive coragem de procurar antes. Por quê? A tia sentou como se os ossos tivessem desistido. Porque eu ouvi o áudio naquela época. Helena fechou os olhos. Tia... Eu ouvi só uma parte. Seu pai falou que tinha errado com você, que Renato não era a salvação, que Davi tinha tentado ajudar. Eu fiquei apavorada. O enterro tinha acabado. Sua mãe estava sedada. Álvaro já tinha mandado flores, comida, advogado, tudo. Renato estava dentro da nossa casa como se fosse filho. Eu pensei, se eu mostrar isso, a fábrica fecha. Sua mãe morre de desgosto. Você desaba. Eu pensei que estava te protegendo. Helena riu sem som. Todo mundo me protegeu tanto que eu quase desapareci. Célia chorou. Eu sei. O celular não ligava. Davi talvez conseguisse recuperar. Helena sabia disso. Mas ligar para ele naquela noite parecia abrir uma porta que ela talvez não tivesse coragem de atravessar. Mesmo assim, mandou mensagem. Minha tia achou o celular. Preciso ouvir tudo. Ele respondeu depois de 20 minutos. Estou indo. Quando Davi entrou na fábrica, a luz fluorescente piscou por causa de uma instabilidade antiga da rede. O vestido branco de Helena estava no manequim, cercado de sombras. Ele olhou para o vestido e depois para ela, como se imaginasse a cena que o destruiria no dia seguinte. Você vai casar? Perguntou. Helena abraçou o próprio corpo. Eu não sei mais quem eu sou se não cumprir. Você é Helena. Não fala como se fosse simples. Não é simples, mas ainda é verdade. Eles ficaram no escritório até quase meia-noite tentando ligar o aparelho. Davi trouxe um carregador universal, limpou os contatos, retirou o cartão interno, conectou ao notebook. Parte dos arquivos apareceu. Havia fotos tremidas do hospital, uma imagem de Ernesto dormindo, outra de Helena de costas na janela do quarto, mais magra, segurando o café. Havia 3 áudios. O primeiro era uma mensagem para Dona Lourdes, cheia de pausas. O segundo era uma oração que Célia gravara sem querer. O terceiro tinha 15 minutos. Davi não apertou play. Quer ouvir sozinha? Helena olhou para ele. O desejo de pedir que ficasse era tão grande que parecia indecente. Não, fica. A voz de Ernesto encheu o escritório. Fraca, quebrada, humana demais. Célia, se eu não conseguir falar com Helena amanhã, você mostra. Não deixa minha filha carregar uma promessa errada. Eu pedi Renato porque tive medo.
Medo de morrer e deixar Lourdes doente, a fábrica quebrada, as mulheres sem trabalho. Álvaro disse que ajudaria se as famílias se unissem. Disse que dívida sem casamento vira cobrança, mas casamento vira legado. Eu aceitei porque fui covarde. Helena sentou devagar. No áudio, Ernesto tossia. Célia chorava ao fundo. Mas hoje o rapaz voltou. Davi. Ele trouxe papel, conta, alternativa. Disse que Helena podia salvar sem vender a vida. Eu mandei ele embora. Eu chamei de sonhador. Depois vi os documentos. Ele estava certo. Renato se aproveitou da dívida. Álvaro comprou nosso desespero. Se eu morrer antes de pedir perdão, diz para minha filha que ela não precisa casar. Diz que gratidão não é algema. Diz que se ela amar alguém um dia, que escolha sem medo de me trair. Helena cobriu o rosto. Davi levantou como se a dor dela não lhe desse direito de estar tão perto. Mas ela segurou a mão dele antes que ele saísse. O áudio continuou. E diz ao Davi, se ele ainda estiver por perto, que eu devia ter confiado no homem que ajudou sem exigir o nome na porta. A gravação terminou com ruído, passos, uma enfermeira entrando, Célia dizendo que guardaria tudo. Depois silêncio. Helena chorou como não chorava desde o enterro. Chorou pelo pai que a amou com medo, pelo homem que se calou por respeito a um moribundo, pela tia que protegeu errado, por si mesma que confundiu sacrifício com virtude. Davi se ajoelhou diante da cadeira dela sem tocar seu rosto. Helena, olha para mim, ela olhou. Você não deve nada ao amor que te prende. E devo o quê ao amor que me espera? Ele respirou como quem estava prestes a se quebrar. Nada. Amor que cobra dívida vira outra prisão. Ela segurou a gola da camisa dele e encostou a testa na dele. Foi quase um beijo. O tipo de quase que fica queimando por anos. Mas antes que acontecesse, um barulho veio da porta da fábrica. Renato estava ali. Ele não tinha entrado sozinho. Atrás dele, Álvaro e um segurança da empresa observavam. A porta lateral, que Renato ainda tinha chave por causa das reformas prometidas, estava aberta. Que bonito, disse Renato. Na noite anterior ao casamento. Helena se levantou. Você ouviu? Ouviu o suficiente para saber que esse arquivo não vai sair daqui. Davi pegou o celular antigo e o cartão de memória. Não encosta nela. Renato avançou. Você destruiu a cabeça dela. Não, disse Helena com a voz trêmula. Vocês destruíram a minha confiança. Álvaro falou pela primeira vez. Menina, pense bem. Um escândalo agora acaba com sua mãe, com a fábrica, com essas costureiras que você diz amar. O contrato será cancelado, as dívidas voltam. Fornecedores vão saber que você quebrou acordo por causa de um caso com o contador. A palavra caso sujou o ar. Helena olhou para Davi. Ele estava pálido, mas firme. Renato percebeu e atacou onde doía. E quando a cidade souber que ele te rondava enquanto eu salvava sua família, quando disserem que você usou meu dinheiro e dormiu com o funcionário das contas? Cala a boca, disse Davi. Renato sorriu. Vai me bater? Melhor ainda. Aí amanhã eu conto que o amante da noiva me agrediu. Helena sentiu a armadilha se fechar. Se denunciasse Renato naquela noite, ele destruiria Davi. Se calasse, destruiria a si mesma. Álvaro estendeu a mão. Entregue o celular. Amanhã vocês se casam. Depois conversamos como família. Helena quase entregou. Por um segundo, todo o medo antigo voltou. O pai morrendo, a mãe frágil, as costureiras dependendo dela, a cidade julgando, Renato poderoso, Davi exposto. Então Davi tomou a decisão por ela uma última vez, mas de outro jeito. Ele colocou o celular e o cartão nas mãos de Helena. Não sou eu que preciso provar nada. É você que precisa escolher quando está pronta. Renato riu. Ela vai escolher a família. Davi olhou para Helena com uma tristeza limpa. Então eu vou embora, para não ser usado contra você. Davi, não case por minha causa.
Não termine por minha causa. Só não viva mentindo por causa de todos nós. Ele saiu pela chuva antes que ela conseguisse chamá-lo. E Helena, com a prova na mão, ficou no meio da fábrica, cercada por vestidos brancos, entendendo que a verdade não salva ninguém se chega a uma pessoa que ainda não acredita merecer ser livre. Na manhã do casamento, a cidade parecia ter se arrumado para assistir. A igreja recebeu flores brancas pagas pela família de Renato. As funcionárias da fábrica foram convidadas, todas com roupas simples e olhos preocupados. Dona Lourdes chegou de cadeira de rodas, insistindo que queria ver a filha cumprir o que prometeu, sem saber ainda que a própria promessa havia sido desfeita pela voz do marido. Helena não contou para a mãe antes, não teve coragem de colocar mais um peso naquele peito doente. Guardou o celular antigo dentro de uma bolsinha de tecido costurada na parte interna do vestido. O cartão de memória ficou com Célia, que chorava tanto que parecia envelhecer a cada minuto. No quarto dos fundos da igreja, enquanto uma maquiadora retocava seu rosto, Renato entrou sem pedir licença. Você está linda. Helena olhou para o espelho. Você parece tranquilo. Porque eu sei que você é uma mulher inteligente. Isso é elogio ou ameaça? Ele se aproximou. É realidade. A fábrica depende de nós. Sua mãe depende de estabilidade. As pessoas dependem da imagem que construímos. Você não vai jogar tudo fora por um homem que nunca pertenceu ao nosso mundo. Helena virou. Nosso mundo? Renato tocou de leve a renda do vestido. Helena, eu aceitei muito sua frieza, suas dúvidas, a presença daquele contador, mas existe um limite para a vergonha pública. E para a mentira privada, o rosto dele endureceu. Cuidado, mulher julgada uma vez passa a vida tentando limpar o nome. Ela sentiu medo, não por si apenas, por Davi, por Marta, pela mãe, pela fábrica. Renato sabia disso, sempre soube. Quando ele saiu, Célia entrou. Trazia o cartão de memória fechado dentro de um pequeno envelope branco. Eu devia ter mostrado antes, disse. Helena pegou o envelope. Devia. Você me odeia? Helena fechou os olhos. Hoje não cabe mais ódio em mim. Célia segurou as mãos dela. Seu pai te amava. Eu sei, mas amou com medo. Helena respirou fundo. Eu também. A marcha começou. Quem merece o nosso sim quando a nossa alma inteira está dizendo não? Helena entrou na igreja e viu tudo como se estivesse dentro de um vidro. As flores, os bancos cheios, as câmeras de celulares erguidas, o padre no altar, Renato esperando, a mãe chorando e Davi no fundo. Ele não deveria estar ali, mas estava. Não vestia terno caro, usava uma camisa branca simples, molhada nos ombros pela chuva. Na mão, segurava um envelope pardo. Ao lado dele, Marta e outras costureiras formavam uma pequena barreira, como se tivessem medo de que ele fugisse antes da hora. Helena entendeu que elas sabiam de algo. Cada passo até o altar foi uma briga entre a filha prometida e a mulher viva. Quando chegou ao lado de Renato, ele cochichou sem mover o sorriso. Não inventa. Helena não respondeu. A cerimônia começou. O padre falou sobre união, fidelidade, família. Palavras bonitas pareciam bater no vestido dela e cair no chão. Helena olhava para as mãos de Renato e lembrava da mão dele apertando seu braço no hospital. Olhava para as alianças e lembrava de Davi, deixando remédio para sua mãe. Olhava para o crucifixo e lembrava do pai dizendo no áudio, gratidão não é algema. Então veio a pergunta, se alguém conhece algum impedimento para esta união, fale agora ou cale-se para sempre. A igreja ficou muda. Davi abaixou a cabeça. Renato sorriu. Helena sentiu que aquele era o momento em que uma vida inteira podia se fechar. Ela levou a mão discretamente à bolsinha costurada no vestido, mas tremia tanto que não conseguiu abrir. Célia, sentada na segunda fileira, viu.
Levantou-se de repente, derrubando a bolsa. Eu conheço, disse. Um murmúrio percorreu a igreja. Renato se virou com ódio. Célia, sente-se. A tia caminhou até o corredor com um envelope do cartão na mão. Eu conheço o impedimento e me calei por medo. Álvaro levantou também. Essa mulher não está bem. Foi nesse instante que Marta, no fundo, arrancou de dentro da bolsa uma pequena caixinha de som da fábrica. As costureiras haviam trazido escondido. Elas tinham planejado tocar uma música para Helena na saída, caso ela tivesse coragem de não casar. Mas ao ver Célia se levantar, Marta ligou a caixa e conectou o cartão que a tia lhe entregara antes da cerimônia, como garantia. A igreja ouviu primeiro chiado, depois a voz de Ernesto. Não deixa minha filha carregar uma promessa errada. Renato não foi a salvação. O som era baixo, falhado, mas reconhecível o suficiente para fazer Dona Lourdes levar a mão ao peito. Helena virou para a mãe. A gravação continuou, entre ruídos. Davi, o rapaz das contas, ele tentou salvar sem cobrar. Eu tive medo. Álvaro comprou nosso desespero. Diz para Helena que gratidão não é algema. Renato avançou pelo corredor. Desliga essa porcaria. Davi entrou na frente de Marta. Não encosta nela. O caos explodiu. Pessoas levantaram, celulares gravaram. Álvaro tentou falar por cima do áudio, chamando aquilo de montagem. Renato apontou para Davi. Esse homem manipulou tudo. Ele queria minha noiva desde o começo. Pagou funcionária, mexeu em documentos, inventou áudio com gente morta para destruir um casamento. A acusação caiu como pedra. Davi ficou imóvel. Não se defendeu. Helena desceu um degrau do altar. Davi! Ele olhou para ela, e o silêncio dele era quase uma súplica para que ela não se ferisse mais. Renato percebeu a hesitação e atacou. Pergunta a ele de onde veio o dinheiro. Pergunta por que ele se meteu na fábrica antes de você chamar. Pergunta se não comprou a lealdade dessas mulheres para parecer herói. Marta gritou do fundo. Ele pagou porque a gente estava sem comida. Outra costureira levantou um comprovante e pediu segredo para ela não se sentir humilhada. Renato riu alto. Viram? Comprou todo mundo. Davi finalmente falou, mas não para Renato, para Helena. Eu devia ter contado. Devia ter deixado você escolher com a verdade inteira. Eu errei tentando respeitar seu pai. Errei tentando proteger você da vergonha. Errei como todos eles. A diferença é que eu não quero ganhar você por dívida. A frase atravessou Helena. Então Marta caminhou até ela com o envelope pardo que Davi segurava antes. As costureiras abriram caminho. Marta colocou o envelope nas mãos de Helena. Ele ia embora antes do sim. A gente não deixou. A senhora precisava ver. Helena abriu. Dentro havia recibos, comprovantes, contratos renegociados, anotações de próprio punho, meses de pagamentos feitos anonimamente, salários atrasados, remédios, parcela de energia, compra de tecido para uma encomenda que salvara o mês. Também havia a proposta de reorganização da fábrica, assinada por Davi e recusada por Ernesto dias antes de morrer. No fim, uma folha simples, amassada, escrita à caneta. Não contar a Helena. Ela precisa olhar para si sem achar que deve amor a ninguém. Helena não conseguiu respirar. Dona Lourdes chorava na primeira fileira, repetindo o nome do marido. Célia pedia perdão em voz alta. O padre segurava a Bíblia sem saber o que fazer. Renato tentou puxar Helena pelo braço, mas ela se afastou. Acabou, disse ela. Ele empalideceu. Você não sabe o que está fazendo. Pela primeira vez, acho que sei. Você vai perder a fábrica. Helena olhou para as costureiras. Mulheres que haviam passado anos dobrando a própria dor para caber no salário. Mulheres que agora estavam em pé, diante da cidade, arriscando emprego e reputação para que ela não entrasse num casamento errado. Então, eu perco de pé. Renato se aproximou, a voz baixa e venenosa.
E quando disserem que você largou o noivo no altar por amante, quando rirem da sua mãe, quando os pedidos forem cancelados, quando essas mulheres culparem você, Helena sentiu a facada, sentiu porque era possível. O mundo fazia isso com mulheres, transformava coragem em escândalo e medo em virtude. Ela olhou para Davi, esperando talvez uma resposta. Ele não deu. Só ficou ali, com os olhos cheios d'água, deixando a escolha ser dela. Então Helena tirou a aliança de noivado. Eu prefiro ser julgada pela verdade do que respeitada por uma mentira. Renato ergueu a mão, não para bater, mas para tomar a aliança com violência. Davi deu um passo. Helena levantou a voz antes. Não! A igreja inteira ouviu. Você nunca mais encosta em mim. A chuva aumentou lá fora, batendo forte na porta aberta. Helena levantou a barra do vestido e desceu do altar. Cada passo agora era diferente. Não era marcha, era fuga e retorno ao mesmo tempo. Quando passou por Dona Lourdes, a mãe segurou sua mão. Seu pai disse isso mesmo? Helena se ajoelhou diante dela. Disse, mãe. Dona Lourdes fechou os olhos, deixando lágrimas escorrerem. Então vai, minha filha. E a senhora? Eu já perdi seu pai. Não quero perder você viva. Foi o ponto em que Helena desabou. Ela abraçou a mãe com força, o véu caindo sobre as duas, e pela primeira vez, desde o hospital, sentiu que a promessa não precisava ser quebrada com ódio. Podia ser devolvida com amor. Davi saiu da igreja enquanto todos ainda murmuravam. Talvez por achar que sua presença transformaria a escolha de Helena em romance barato para a cidade comentar. Talvez por medo de que ela corresse para ele por gratidão e não por liberdade. Quando Helena percebeu, viu apenas a porta aberta e a chuva além dela. Davi! Ele parou nos degraus, mas não se virou de imediato. Helena correu. A barra do vestido prendeu num banco, rasgou na lateral, arrastou flores pelo corredor. Alguém tentou segurá-la. Ela soltou. Chegou à porta da igreja encharcada pela chuva, que o vento empurrava para dentro. Davi estava no último degrau, de costas, os ombros curvados. Você ia embora de novo? Ela perguntou ofegante. Ele virou. A chuva escorria pelo rosto dele, misturada a lágrimas que ele não tentava esconder. Eu não queria que pensassem que você fez isso por mim. Helena desceu um degrau. O vestido rasgado pesava com água. Eu fiz por mim. Então está certo. Mas eu vim atrás de você. Ele fechou os olhos como se a frase doesse. Helena... Ela desceu mais um degrau, escorregou na barra molhada e caiu de joelhos diante dele. A igreja inteira viu. As costureiras correram até a porta, mas pararam. Helena não se levantou. Segurou as mãos de Davi, ali mesmo, ajoelhada na chuva, com o vestido branco manchado na pedra. Me perdoa por não ter visto. Davi balançou a cabeça desesperado. Levanta, não pede perdão assim. Eu preciso pedir onde todo mundo ouviu me calar. Ele tentou puxá-la, mas ela continuou. Eu deixei chamar em seu cuidado de interesse. Deixei chamar em sua presença de vergonha. Eu acreditei em quem me prendia e mandei embora quem me deixava livre. Me perdoa. Davi se ajoelhou também, para ficar na mesma altura. Eu também errei. Eu escondi. Eu achei que silêncio era proteção. Foi abandono. Eu sei. Mas você voltou. Eu nunca fui embora de verdade. A vontade de beijá-lo atravessou Helena como febre. O público da igreja prendia a respiração. Os celulares gravavam. A chuva fazia o véu colar no rosto dela. Davi ergueu a mão e tirou uma mecha molhada da testa de Helena. Gesto pequeno demais para uma cena tão grande. Mas ele não a beijou. Não agora, disse. Ela entendeu antes de perguntar. Porque ainda parece dívida? Porque hoje você saiu de uma prisão. Eu não quero virar a porta seguinte. Helena chorou e sorriu ao mesmo tempo. Você é irritantemente honesto. E você está com o joelho no chão da igreja. Meu vestido já estava condenado.
Ele riu, uma risada quebrada, e a ajudou a levantar. Atrás deles, Renato passou pelo corredor vermelho de raiva, seguido pelo pai. Antes de ir embora, parou diante de Helena. Você vai se arrepender. Ela segurou a barra rasgada do vestido com uma mão e a mão de Davi com a outra, mas não se escondeu atrás dele. Talvez, mas vai ser arrependimento meu. Álvaro cumpriu a ameaça no dia seguinte. Cancelou o contrato de fornecimento. Espalhou que Helena era instável. Disse a clientes antigas que a fábrica estava em crise moral e financeira. Renato, ferido no orgulho, deixou a cidade acreditar que havia sido traído. Em grupos de mensagem, fotos de Helena ajoelhada na chuva circularam com frases cruéis. Noiva ingrata. Largou riqueza por aventura. Coitada da mãe. Esse contador sabia o que fazia. A reputação de uma mulher pode ser destruída em uma tarde, mas quanto tempo leva para ela se reconhecer depois dos escombros? Helena não respondeu publicamente nos primeiros dias. Não porque faltasse vontade, porque precisou aprender a respirar sem a antiga estrutura. Cancelou a lua de mel que nunca quis. Devolveu presentes. Enfrentou fornecedores que exigiam pagamento antecipado. Viu 3 clientes retirarem encomendas. Viu Dona Lourdes chorar por achar que era culpada. Viu Célia bater à porta todos os dias com comida, café e pedidos de perdão que não resolviam a dívida entre elas, mas começavam a costurar de novo algum afeto. Davi apareceu na fábrica na segunda-feira às 7 da manhã com uma pasta. Helena estava sozinha, varrendo arroz jogado na entrada por alguém durante a madrugada, como deboche de casamento desfeito. Ele pegou outra vassoura. Eu faço. Não, Helena, eu faço, mas você pode ficar. Ele ficou. Varreram em silêncio. Aquilo doeu mais que beijo, porque era feio, concreto, humilhante, e ele estava ali sem tentar transformar a dor dela em cena bonita. Depois, no escritório, Davi abriu a pasta. Temos alternativas. Helena ergueu a mão. Antes disso, uma coisa. Ele fechou a pasta. Eu não vou aceitar que você pague a fábrica. Eu não ia oferecer. Nem escondido. Também não. Nem como empréstimo sem pressa. Ele sorriu de leve. Marta contou essa parte? Contou o suficiente. Helena tirou do pescoço um colar de ouro antigo, com pingente de pedra verde. Era da avó, passado para a mãe, depois para ela no noivado. Abriu uma caixa pequena sobre a mesa. Dentro havia brincos, anéis, uma pulseira, o relógio do pai que ela recuperara de um penhor, usando o último dinheiro guardado para o casamento. Vou vender. Davi olhou para as joias, depois para ela. Você não precisa vender tudo hoje. Preciso parar de achar que sobrenome, aliança e lembrança são a mesma coisa. E se sua mãe sofrer? Ela já sofreu me vendo desaparecer. Naquela manhã, Helena reuniu as costureiras. Não usou maquiagem para esconder as olheiras. Não usou voz firme para fingir que não tinha medo. Eu perdi o contrato dos Vieira, disse. Perdi clientes. Talvez a gente perca mais. Eu não vou mentir, mas também não vou aceitar outro salvador mandando na vida de vocês. Nem Renato, nem Davi, nem banco, nem eu sozinha. As mulheres se entreolharam. Quero transformar a fábrica em sociedade coletiva. Quem quiser ficar, vai ter participação. Pequena no começo, mas real. A gente renegocia juntas, decide juntas, assina juntas. Eu vou vender joias da família para pagar a primeira parte das dívidas e abrir espaço. Davi vai ajudar como contador, recebendo como profissional, com contrato claro. Ninguém mais vai trabalhar sustentando promessa de homem morto, culpa de homem vivo ou orgulho de família rica. Marta levantou a mão. E quem não tiver dinheiro para entrar? Helena respirou fundo. Entra com trabalho, com história, com o que já deu quando ficou aqui sem receber. Sílvia começou a chorar. Isso existe? Davi respondeu antes de Helena, mas olhando para todas. Existe. Dá trabalho, dá briga,
mas existe. Uma das costureiras mais novas, Bruna, perguntou: "E se falhar?" Helena olhou para o vestido rasgado, pendurado no canto, ainda manchado de chuva. "Então falha sendo nosso." Ninguém aplaudiu de imediato. A vida real raramente sabe a hora de aplaudir. Primeiro houve silêncio, depois Marta se levantou e foi até Helena. Abraçou-a sem dizer nada. Depois outra e outra. Até que Helena estava cercada por mulheres que ela tentara proteger sozinha por tempo demais. Davi assistiu da porta. Naquele dia, ele não ficou para o almoço. Disse que precisava registrar documentos, marcar reunião no cartório, preparar uma proposta para fornecedores. Helena o acompanhou até a saída. "Você está fugindo de mim?" perguntou. "Estou trabalhando." "Você trabalha fugindo bem." Ele riu. "Helena, eu sei, sem dívida." Ele ficou sério. "Não é castigo. Parece. É cuidado. Cuidado também pode machucar." Davi absorveu a frase. "Pode. Então me diz como cuidar sem te prender." Helena demorou. "Fica perto, mas não decide por mim." Ele assentiu. "Eu consigo. E quando eu quiser te beijar?" O rosto dele mudou, desejo e dor misturados. "Você me avisa de novo quando tiver certeza de que é vontade, não queda." Ela se aproximou um passo. "E se eu já tiver certeza?" Ele olhou para a fábrica atrás dela, para as mulheres lá dentro, para a cidade que ainda comentava, para a aliança ausente na mão dela. "Então, eu vou precisar ser mais forte que nós dois por mais um pouco." Helena quis odiar aquela resposta. Não conseguiu. Porque o amor dele, mesmo quando doía, continuava sem compra. As semanas seguintes tiveram menos poesia e mais boleto. A fábrica quase fechou 2 vezes. Um fornecedor recusou negociar porque temia desagradar Álvaro. Uma cliente antiga devolveu um vestido pronto dizendo que não queria se envolver. Renato mandou uma proposta por advogado. Pagaria parte das dívidas se Helena assinasse uma declaração, negando o áudio e acusando Davi de manipulação. Ela rasgou a folha em 4 pedaços e devolveu dentro do mesmo envelope. No cartório, enquanto assinava os primeiros documentos da sociedade coletiva, Helena encontrou Renato por acaso. Ele estava com outra mulher, elegante, jovem, filha de alguém importante. Ao vê-la, sorriu. "Você parece cansada." "Estou trabalhando." Ou afundando. "Às vezes é parecido no começo." Ele se aproximou. "Ainda dá tempo de parar de bancar a heroína. Essa cidade esquece rápido quando convém." Helena olhou para ele com uma calma nova. "Não quero que esqueça, quero que lembre certo. Você acha que venceu porque tocou um áudio velho na igreja?" "Não. Acho que comecei a perder o medo quando ouvi meu pai admitir que também teve." Renato endureceu. "Você destruiu a memória dele." "Não. Eu devolvi humanidade a ele." A mulher ao lado de Renato fingiu olhar o celular. Ele abaixou a voz. "E o contador? Já te beijou ou ainda está esperando o recibo?" Helena sentiu o sangue subir, mas não deu a ele o escândalo que esperava. "Ele está esperando eu não precisar provar nada para ninguém, inclusive para você." Saiu com a certidão de alteração contratual na mão. Do lado de fora do cartório, Davi a esperava encostado no carro, com 2 copos de caldo de cana comprados na esquina. "Como foi?" Renato estava lá. O sorriso de Davi sumiu. "Ele falou alguma coisa?" "Falou." "Você está bem?" Helena mostrou o documento. "E estou sócia de 23 mulheres e dona de uma vida que dá medo." Ele entregou o copo. "Então brinde." "Com caldo de cana?" "É o que o orçamento permite." Ela riu. Riu de verdade. Na calçada quente, com papéis de cartório, vestido simples e coração ainda ferido. Davi brindou com ela e por um segundo o mundo não parecia resolvido, mas parecia possível. O primeiro grande pedido da nova fase veio de onde ninguém esperava.
uma noiva de outra cidade que tinha visto o vídeo da igreja, mas não acreditara nas fofocas. A moça mandou mensagem para a página da fábrica. Quero meu vestido feito por mulheres que sabem a diferença entre promessa e prisão. Marta leu em voz alta e a sala explodiu em choro e gargalhada. Depois veio outra e outra. Algumas por curiosidade, outras por solidariedade, algumas porque gostavam dos vestidos mesmo. Helena aprendeu que reputação destruída injustamente não se reconstrói, implorando a aprovação de quem torceu pela queda. Reconstrói-se com trabalho visível, verdade repetida e gente disposta a contar outra versão. 3 meses depois, a fábrica reabriu oficialmente com um novo nome, Casa Linha Clara. Helena quis retirar o sobrenome Amaral da placa, não por negar o pai, mas por deixar de usar a memória dele como peso. Dona Lourdes foi à inauguração com vestido azul feito pelas costureiras. Tia Célia levou um bolo torto e chorou ao ver na parede uma pequena moldura com uma frase de Ernesto retirada do áudio. Gratidão não é algema. Davi chegou atrasado, com uma pilha de contratos, cabelo bagunçado e uma mancha de café na camisa. Helena o viu da porta e sentiu a mesma coisa que sentira na primeira vez em que ele acendeu a lanterna na fábrica escura. Não uma salvação, um encontro. A cerimônia foi simples. Nada de padre, nada de altar, nada de flores caras. Apenas mulheres, clientes, vizinhos curiosos, algumas câmeras de celular e uma mesa com documentos. Helena falou diante de todos. Eu passei anos achando que honra era cumprir uma promessa, mesmo quando ela me destruía. Hoje eu entendo que honra é ter coragem de ouvir a verdade inteira. Meu pai errou por medo, minha tia errou por medo, Davi errou por silêncio, eu errei por obediência, Renato e Álvaro erraram por escolha. A diferença entre medo e maldade é o que a gente faz quando a verdade aparece. O lugar ficou quieto. Ela continuou. Eu não estou reabrindo esta fábrica porque um homem me salvou. Estou reabrindo porque muitas mulheres seguraram essas paredes com as próprias mãos e porque um homem, quando teve chance de me comprar com bondade, preferiu me deixar livre. Davi abaixou os olhos. Por isso, disse Helena, hoje eu renuncio publicamente ao uso do sobrenome Amaral como marca de poder e ao dinheiro dos Vieira como condição de existência. O que ficar de herança aqui será trabalho, não algema. As costureiras assinaram uma a uma. Marta chorou sobre o papel. Bruna tirou foto tremida. Silvia levou a mão ao peito. Dona Lourdes beijou a assinatura da filha. Célia pediu perdão diante de todos, sem se defender. Eu escondi uma verdade achando que protegia minha sobrinha. Peço perdão a ela, a Lourdes, a Davi e a vocês. Quem esconde por medo também fere. Helena abraçou a tia. Não foi perdão completo, porque perdão completo às vezes demora. Mas foi começo verdadeiro, que talvez seja o único tipo possível no primeiro dia. Depois das assinaturas, Davi se aproximou de Helena com uma caneta na mão. Falta uma assinatura. Qual? O contrato do meu serviço. Honorários normais, sem heroísmo, sem desconto emocional. Ela pegou o papel e leu. O valor era justo, até um pouco baixo, mas não ofensivo. Você colocou cláusula de rescisão? Claro. E se eu quiser te demitir por teimosia? 30 dias de aviso. Ela assinou. Pronto, Davi guardou o contrato. Agora estamos profissionalmente em ordem. Helena encarou ele. Só profissionalmente? As pessoas ao redor perceberam a mudança no ar antes dos dois. Marta puxou discretamente algumas mulheres para perto da mesa de bolo. Dona Lourdes fingiu conversar com Célia. A fábrica, que tantas vezes testemunhara silêncio, agora parecia prender a respiração. Davi olhou para a mão de Helena. Sem aliança, sem luva, com uma pequena mancha de tinta da caneta. Você assinou sem depender de mim. Assinei. Vendeu as joias. Quase todas. Guardei o relógio do meu pai.
Não por dívida, por saudade. Reabriu a fábrica. Com elas. E está livre? Helena respirou. Pensou no hospital, na igreja, na chuva, no vestido rasgado guardado numa caixa, não como vergonha, mas como prova. Pensou no pai dizendo que ela podia escolher. Pensou em Davi indo embora para não virar prisão. Pensou em si mesma, finalmente inteira o bastante para desejar sem se ajoelhar. Estou com medo, ela disse, mas estou livre. Davi sorriu com os olhos molhados. Então agora eu posso te beijar? Helena riu e a risada saiu quebrada de choro. Demorou tanto que quase perdi a vontade. Mentira. Um pouco. Ele chegou mais perto. Helena. Davi. Eu te amo. Ela fechou os olhos ao ouvir, porque a frase não vinha como cobrança, nem promessa, nem contrato. Vinha como presença. Eu também te amo. O beijo aconteceu no meio da fábrica, entre máquinas de costura, contratos assinados, bolo torto e mulheres fingindo que não estavam chorando. Não foi um beijo de resgate, foi de recomeço. Davi segurou o rosto de Helena com cuidado, como quem não agarra o que ama. Helena segurou a camisa dele com força, como quem escolhe ficar sem perder a própria voz. Lá fora, o fim de tarde abriu depois da chuva, pintando as janelas com luz âmbar. A caixinha de som, agora ligada por Marta de propósito, tocava uma música qualquer baixinha, escolhida por mãos humanas, numa playlist simples de inauguração. Nenhum objeto se moveu sozinho. Nenhum sinal caiu do céu. O que parecia destino era, na verdade, a soma de gente que gravou, escondeu, errou, voltou, confessou, assinou e teve coragem. Meses depois, quando alguém perguntava a Helena se ela se arrependia de ter corrido da igreja com o vestido rasgado, ela olhava para a fábrica cheia, para Davi discutindo nota fiscal com Marta, para Dona Lourdes ensinando uma aprendiz a pregar botão, para Célia organizando fitas coloridas, como quem tentava pôr ordem no passado, e respondia: me arrependo de ter demorado. E quando perguntavam se Davi tinha salvado sua vida, ela sorria. Não, ele me lembrou que ela era minha. A história deles virou comentário na cidade, depois exemplo, depois quase lenda de bairro, dessas que as pessoas aumentam com o tempo. Diziam que a noiva tinha rasgado o vestido por amor, que o contador tinha parado um casamento com um áudio, que a fábrica renasceu de uma vergonha. Helena deixava falarem. Sabia que a verdade era menos perfeita e muito mais bonita. A verdade era que um pai amou com medo e pediu a promessa errada. Uma tia guardou uma gravação por covardia e depois encontrou coragem. Um noivo confundiu posse com honra. Um homem bom tentou proteger em silêncio e aprendeu que silêncio também fere. Uma mulher quase se casou para continuar sendo filha de um morto, até descobrir que a melhor forma de honrar o pai era deixar de obedecer ao medo dele. E, acima de tudo, a verdade era que amor nenhum merecia nascer como dívida. Por isso, no primeiro aniversário da Casa Linha Clara, Helena tirou da caixa o vestido rasgado da igreja. As costureiras queriam reformar, transformar em peça de vitrine, talvez vender como símbolo. Ela recusou. Levou o vestido para a sala de costura, cortou a parte manchada da barra e guardou um pedaço pequeno dentro de uma moldura, ao lado da frase do pai. Davi observou da porta. Vai jogar o resto fora? Helena passou a mão pela renda. Não, vou transformar. Em quê? Ela sorriu. Em vestidos para mulheres que não querem entrar em lugar nenhum, devendo a própria felicidade. Ele se aproximou e beijou a testa dela. Isso é um bom final. Helena encostou o rosto no peito dele e ouviu o coração que tinha esperado sem cobrar. Não é final, disse. É só a primeira vez que a história é minha. E naquele galpão antigo, onde antes uma promessa quase destruíra uma mulher, o som das máquinas voltou a encher a tarde. Não como prisão, como vida.